O feriado do Natal foi marcado por vários registros de feminicídios no Brasil e aqui em Pernambuco também. E o ano já começou aqui no estado com vários assassinatos de mulheres. Sobre o assunto, principalmente sobre o combate à violência contra a mulher, eu tenho a oportunidade de conversar agora com Regina Célia Barbosa, que é vice-presidente do Instituto Maria da Penha aqui em Pernambuco. Regina Célia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Ronda Geral. Oi, Moab, boa tarde. Infelizmente, a gente está dizendo boa tarde por convenção mesmo, né? Porque continuamos um ano triste em razão da pandemia, mas continuamos também com esse ano triste numa pandemia da violência contra a mulher, que isso, não é, foi dito inclusive pelo secretário da ONU, né, em 2018, ele fala sobre isso, e iniciamos aqui no estado de Pernambuco com esses casos terríveis que você mostrou, e olha que esses são os casos que chegou até a gente. Você sabe que há muito mais do que isso, que estão invisibilizados por falta de denúncia, não é? Ou porque ainda não foram desvendados, infelizmente. Nesse período de pandemia, professora Regina, a questão da violência contra a mulher foi algo muito marcante e muito falado, porque, infelizmente, muitas mulheres passaram a conviver em quarentena com os agressores. Agora, numa época como essa, em que provoca reflexões dos indivíduos, eu estou falando em época de final de ano, é frustrante a gente ver uma situação contrária, uma explosão de violência. Concorda comigo? Concordo, e o que muitas vezes nos dá a entender, Moab, é que os agressores entenderam, na verdade, não sei exatamente qual dispositivo, se eu falar para você que é impunidade, mas eles entenderam que é como se a lei, né, ela não tivesse mais nenhum critério de rigor que pudesse impedir, né? Mas isso não tem a ver com a lei. Eu quero dizer para você, como eu digo a todas as pessoas, a Lei Maria da Penha não é uma lei perfeita, é uma lei completa, mas que ela depende de agentes, ela precisa de pessoas que possam ver a lei e efetivar a lei com seriedade, com aspectos punitivos rigorosos. Não existe só a Lei Maria da Penha. Você sabe que depois da Lei Maria da Penha, logo em 2015, veio o feminicídio. A 13.104, que é a lei de feminicídio. Tivemos em 2017 a lei sobre medidas protetivas, não é? Agora, em 2018, nós tivemos sobre importunação sexual. Então, as leis que na sua escrita, no que se refere à proteção da mulher, elas estão existindo, elas estão, de uma certa maneira, dando critérios de rigor, mas esses critérios de rigor, eles precisam ser materializados na conduta. Não adianta você ter uma lei, não é, completa ou perfeita, ou a terceira melhor do mundo, e você ter pessoas que lá na ponta, no fronte, relaxam, banalizam, desfavorecem em razão da sua prática, não é? Em razão da sua negligência, e eu digo mais, em razão ainda da sua mentalidade machista. Porque o agente ou a agente que está lá trabalhando no fronte da violência, no enfrentamento da violência, pode ser uma pessoa extremamente qualificada. O Estado, em especial o Estado de Pernambuco, pelo que nós acompanhamos enquanto Instituto Maria da Penha, investe muito bem na formação e qualificação permanente dos agentes que trabalham à frente da violência contra a mulher. Não só em Pernambuco, mas também em outros estados. Nós temos relatos, o Instituto Maria da Penha tem relatórios e tem acompanhamento, relatórios que são monitorados, de atendimento, da formação e da qualificação. Entretanto, como é que eu posso dizer? Não existe uma harmonia entre a qualificação e a formação que é investida e os resultados dessa formação na prática do enfrentamento. Está havendo um descompasso
E é exatamente nesse descompasso que nós devemos atuar mais neste ano de 2021. Como a senhora bem explanou, professora, nós temos leis em pautas, nós precisamos, inclusive, chamar a responsabilidade do próprio poder público para as questões punitivas em relação à Lei Maria da Penha, mas um dos casos que chama a atenção e que foi no primeiro dia do ano, como eu acabei de mostrar aqui, foi uma mulher que foi assassinada por não demonstrar interesse numa relação amorosa. Ou seja, a gente está falando de machismo de forma extrema. A gente está falando, inclusive, às vezes até da negligência no tratamento de alguns casos pelos órgãos que operam na questão a proteção à mulher e se fazer valer a lei, mas a gente esbarra também na questão da educação nesse ponto. Olha, Moab, o que você tem falado tem sido a perda de sono de todos nós. Como a gente pode, não é, trabalhar na prevenção? E quando eu falo trabalhar na prevenção, Moab, eu estou falando da gente se antecipar a isso. O primeiro ponto para antecipação é a denúncia. O primeiro ponto é nós fazermos que, se a mulher ela não quer ir à delegacia, que ela vá a um centro de referência. O centro de referência é um dos equipamentos da Lei Maria da Penha mais eficazes no sentido do atendimento à mulher. O que faz o centro de referência? O centro de referência, para início de conversa, ele tem 3 profissionais qualificadíssimas. Tem que ter uma assistente social, uma advogada e uma psicóloga. Em média, eu vou falar aqui na região do Recife, o centro de referência ele tem mais ou menos, em média, de 1h30 a 2 horas de escuta por vítima. E por que essa hora de escuta é importante? Primeiro, porque a mulher ela vai chegar ali e vai contar, ela vai fazer um desabafo. Depois, a mulher, como muitas vezes nós, mulheres, nós nos preocupamos muito, inclusive com o agressor, principalmente as mulheres mães, em saber o que vai acontecer com ele, com a família, se ela denunciar. Tudo é esclarecido. Qual é o tipo de violência que ela está sofrendo? Você sabe que o artigo 7º da Lei Maria da Penha fala dos 5 tipos de violência, e a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Esses 5 tipos de violência, Moab, acontecem na vida de uma mulher em situação de violência diuturnamente. Entretanto, nem todas conseguem identificar essa violência. Por exemplo, nós tivemos na pandemia um índice altíssimo de mulheres com relacionamento estável. Tradicionalmente a gente fala das mulheres casadas que sofreram violência sexual marital. E essas mulheres, elas não querendo, não é, naquele momento, ter a relação com o marido, mas ele a forçou. Isso é uma violência? Principalmente mulheres que foram submetidas a práticas sexuais das quais elas não têm o costume, elas não aprovam. Então, essas mulheres chegaram, porque o Instituto Maria da Penha, desde o dia 17 de abril, nós estamos atendendo mulheres online, e essas mulheres chegavam para a gente, diziam que eram casadas, 20, 25, 30 anos, perguntando, disseram a característica da violência, perguntando para nós o seguinte: isso é um tipo de violência prevista na Lei Maria da Penha? Violência patrimonial, o que é? É quando você tem o seu celular destruído, tem os seus documentos cortados ou escondidos. Muitas mulheres que iniciaram a pandemia, por exemplo, elas tiveram seu celular capturados, escondidos pelo agressor. Mandaram ela tirar a senha e ficaram com o celular monitorando a quem elas deveriam ou não conversar. Então, essas mulheres começaram a perceber na pandemia que a violência contra a mulher não estava fora, estava dentro. E não era uma coisa que ela passou a ter. Ela começa, então, a enxergar os tipos de violência, principalmente a psicológica e a moral. E aí, o que foi interessante, Moab, nesse período?
é que muitas famílias, no início da pandemia, se uniram. Então, muitas mulheres ficaram sufocadas para denunciar ou falar, porque como muitas famílias começaram a viver no mesmo local, ela ficou mesmo assim querendo esconder a violência que ela passava, que ela estava sofrendo. Então, a violência psicológica sofreu muito, aumentou muito, a violência moral também, porque não é digno para uma mulher, seja em qualquer classe econômica ou social que ela for, ela fica constrangida com a exposição a qual ela está sofrendo. Perfeito. Não é fácil. Perfeito. Professora Regina Célia, então eu encerro essa entrevista reforçando o de sempre e que é oportuno, para que todo mundo preste atenção, que é dever de todos denunciar. Muito obrigado pela participação da senhora e a gente espera poder contar com outras oportunidades de conversa, falando de uma situação bem diferente e do avanço nesse combate. Bom começo de ano para a senhora e saúde, viu, professora? Para você também, para todos vocês, eu fico muito feliz por essa oportunidade. E quem quiser, qualquer mulher, amigo, parente que queira ajudar, entre em contato conosco ali direto pelo Instagram do Instituto Maria da Penha, @Instituto Maria da Penha, entre direto. Nós temos também um núcleo de referência online com assistente social, com advogadas e com psicólogas para atender, para pelo menos indicar informações precisas, atualizadas às vítimas de violência contra a mulher e toda a sua família. Muito obrigada mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigado, professora Regina Célia, vice-presidente do Instituto Maria da Penha. A mulher que queira procurar uma ajuda, um apoio, pode entrar em contato através do Instagram e será amparada. @Instituto Maria da Penha, PE.